Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Reginaldo Holanda. Eu vim aqui preparar a aula de propedêutica por imagem do ombro, conforme pedido pelos residentes. Eu sou especialista em ombro e cotovelo pelo SET da Escola Paulista de Medicina, que é o Centro de Traumatologia do Esporte. Fiz minha residência básica no Instituto José Frota, aqui na nossa cidade. E queria agradecer a doutora Cristine pela oportunidade que nos deu em relação à participação nesse módulo de ombro e cotovelo. Pensando em imagem de ombro, a gente tem principalmente no dia a dia, podemos solicitar radiografia, ultrassonografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética e, em alguns casos, tem se feito também artrorressonância magnética. Então, começando do básico, a radiografia simples, essa aula a gente se baseou num artigo da Santa Casa que tem padronização da radiografia na cintura escapular e tem 10 incidências principais do ombro, que é um artigo bastante clássico publicado na RBO, e também no livro do exame físico do professor Falopa, que é uma das referências aí para a prova do TEOT. A primeira incidência, né, a radiografia em AP com que a gente chama de AP verdadeiro, que tem a correção da ativação da glenoide e o membro em rotação neutra, né? Podemos ver que o paciente está numa inclinação de 40 graus em relação ao chassi e o raio ele entra em torno de 40 graus em relação ao membro. Com isso a gente consegue tirar a sobreposição da glenoide e consegue ver a articulação glenomeral verdadeira. Aqui tem uma fotografia que mostra a incidência AP verdadeira em rotação neutra de um modo mais didático. Essa fotografia aqui foi tirada do livro do Falopa. A gente pode ver aqui o processo coracoide, a articulação, o espaço glenomeral, a tuberosidade maior e a tuberosidade menor. A segunda incidência que o artigo nos traz é a incidência em AP verdadeiro com rotação interna. O braço pode ser colocado em rotação interna com o cotovelo fletido ou com o cotovelo estendido. Isso aí é indiferente. Podemos ver que o paciente está em posição em torno de 30 a 40 graus de inclinação em relação ao chassi e que o raio entra em torno de 40 graus em relação ao membro, né? Nas fotografias, observamos que há uma melhor definição da tuberosidade menor, a gente consegue ver bem a tuberosidade maior e o espaço glenomeral fica um pouco mais com sobreposição de imagem. A terceira incidência que o artigo nos traz é a incidência de Rockwood, que é uma incidência caudal de 30 graus. O paciente está em posição neutra em relação ao chassi, com o raio entrando com a inclinação caudal de 30 graus. A ampola é colocada de cima para baixo com inclinação de 30 graus. É uma incidência boa para ver o formato do acrômio e deve ser com baixa penetração radiográfica. Aqui está a incidência de Rockwood mostrada no artigo, no qual a gente consegue ver aqui o formato do acrômio, né? Quanto mais ganchoso, mais fácil vai ser ver o acrômio na radiografia. A incidência 4 é a incidência cranial de Zanca. É como a incidência de Rockwood, só que no lugar de ser de cima para baixo, vai ser de baixo para cima e a angulação vai ser de 20 graus. Essa incidência é muito boa para ver a clavícula como um todo e a articulação acrômio-clavicular. Aqui a gente tem um exemplo mostrado no artigo da incidência de Zanca. Aqui a incidência perfil axilar, incidência 5 do artigo, perfil de Thomas. O paciente é colocado deitado ou sentado. A placa, o chassi vai ficar na parte superior do ombro. O raio vai entrar de inferior, mirando na axila, né? A placa vai ficar sobre o ombro.
Nos casos de trauma agudo ou de luxação, é uma incidência difícil de ser realizada, devendo o médico acompanhar o paciente. Aqui a gente tem um caso de uma fratura feito com uma fratura luxação, feita com perfil H. E aqui temos a radiografia normal com um perfil axilar. A gente pode ver bem a fossa da glenoide, conseguimos ver o processo coracoide, a clavícula e o úmero. A incidência 6, que é a incidência de perfil da escápula, é uma incidência bem importante, faz parte da série trauma e é muito importante no trauma agudo para podermos ver a direção, se a cabeça humeral está centrada na glenoide ou se há alguma luxação anterior ou posterior. O paciente vai estar com o ombro apoiado no chassi e a ampola vai vir por trás do paciente, de posterior para anterior, fazendo a inclinação de 15 a 25 graus. Aqui temos a radiografia mostrando o exemplo da incidência do perfil da escápula, no qual podemos ver o formato da escápula em formato de Y e a cabeça bem centrada na escápula, na glenoide. A sétima incidência, conhecida como incidência apical de Gart, é semelhante à incidência número 2, que é o AP verdadeiro com rotação interna, sendo que há uma inclinação de cerca de 45 graus caudal. Ele mostra bem o rebordo anteroinferior da glenoide e a parte posterolateral da cabeça do húmero. Importante para demonstrar lesões de Hill-Sachs ou lesões do bordo anteroinferior da glenoide, que no caso é a lesão do bancal. Aqui temos o exemplo que a radiografia do artigo não está tão boa, mas podemos ver na região anteroinferior da glenoide que tem uma lesão óssea e na região da cabeça humeral tem uma lesão de Hill-Sachs. A oitava incidência é a incidência de Stryker. O paciente pode ficar ou em pé ou deitado com as mãos sobre a coluna cervical, com o cotovelo apontando para cima se o paciente estiver deitado, né? E o braço em rotação interna. Ele mostra bem a lesão de Hill-Sachs e o processo coracoide. Aqui temos os exemplos da fotografia da incidência de Stryker, no qual podemos ver no topo da cabeça humeral uma lesão de Hill-Sachs. Ele mostra o aspecto pós-lateral da cabeça humeral e abaixo da clavícula que no meu sobreposto a gente pode ver o coracoide, né? A incidência de West Point, paciente em decúbito ventral. O chassi vai estar sobre o ombro e a ampola vai dar uma inclinação de torno de 25 graus, com abdução e inclinação caudal. É importante essa incidência para ver o rebordo anterior da glenoide e útil quando a gente vai fazer uma cirurgia de estabilidade anterior e ver se precisa ter uma abordagem com enxerto ósseo ou não. Aqui temos a incidência de West Point, visto na fotografia, no qual à esquerda podemos ver que há uma erosão da glenoide com o desgaste da borda anteroinferior. A décima incidência é a incidência de Velpow. É uma incidência importante nos casos de trauma, porque não tira o conforto da imobilização do paciente, continua com o membro imobilizado e pode substituir a radiografia axilar. Aqui a gente tem exemplos da incidência de Velpow. Que geralmente é usada, às vezes, no segmento pós-fratura, pós-operatório. A seguir, a gente
peguei algumas incidências que está no livro do professor Falopa, não estão no artigo, mas eu acho que é mais para vocês conhecerem e para, se cair alguma questão escrita, alguma coisa, vocês terem uma noção das incidências. A primeira incidência é o outlet view do túnel do supraespinhal, que o paciente fica posicionado nessa posição. O raio entra com angulação de cerca de 15 graus no sentido caudal, direcionando para a articulação acromioclavicular. E ela é usada para demonstrar a parte anterior do acrômio e sua forma no plano sagital. A incidência seguinte é a incidência de Didier, que eu nunca tinha ouvido falar antes, mas que está presente no livro. E é importante mais para vocês conhecerem mesmo. O paciente fica em decúbito ventral, com o braço apoiado atrás na parte lombar, ali, com a mão sobre as costas e o cotovelo flexionado. O chassi tem cerca de 45 graus, importante para ver uma lesão de Hill-Sachs. A outra incidência que é parecido com a anterior, sendo que o paciente fica em decúbito dorsal, né? Na mesma posição mais ou menos, mas com o paciente em decúbito dorsal, e o ângulo é em torno de 30 graus em relação ao eixo do húmero. E direcionado para a cabeça humeral. O chassi fica como se fosse um west point sobre o ombro, né? Incidência de Hermondson. A outra incidência é a incidência axilar de Coelho. O paciente fica em posição supina. O chassi fica sobre o ombro. O braço fica apoiado sobre um apoio em rotação interna. E o ombro é flexionado cerca de 20 graus. O raio entra em direção à articulação clavicular e ele é bom para demonstrar a margem anterolateral da glenoide, já que você vai conseguir ver sem obstrução de outras estruturas. Para terminar, as incidências do ombro, tem as incidências que são boas para ver a esternoclavicular, que é a incidência de Hobbs, no qual o paciente fica nessa posição com os braços apoiados na mesa, o chassi fica embaixo, o raio entra de cima para baixo. É uma incidência bem importante para ver acometimento da articulação externo-clavicular e é a única incidência que tem no livro do Falopa de exame físico. As outras duas incidências, a de Heine e a de Serendipity, são presentes no livro do Rockwood, não está no livro de exame físico, do propedêutico. Passando o próximo exame, né, a ultrassonografia, que é um exame que tem um apelo bastante popular, tem um exame rápido, barato, com capacidade de realizar um exame físico dinâmico. A desvantagem principal, como já sabemos, é que é um exame bastante operador dependente, que pode ser tanto um exame bem feito, como pode ser um exame que deixa a desejar. Ano passado eu fiz um curso de ultrassonografia de ombro e, assim, você fazendo curso, você acha que é um exame que dá para ver tudo, né? Assim, que dá para ver as principais estruturas do ombro. Mas percebi também que é um exame que necessita de muita prática. Assim, uma coisa é você ver um ombro normal, outra coisa é você ver o ombro patológico, e exige muita vivência para você ter segurança de afirmar as coisas. Ele é um exame que pode detectar bucite, tendinopatia, dimensões de uma ruptura, retração, atrofia, liposubstituição. Pode ser usado para guiar punções e ele é ruim para ver lesões parciais, né? Lesões pequenas. Isso aqui eu botei as imagens do livro que eu achei bem importante, mais para vocês conhecerem. Assim, não sei se vocês têm alguma formação básica de ultrassonografia, mas o exame físico do ombro começa nessa posição,
o bracinho com o braço relaxado, você vai na goteira bicipital e vai ver o tendão da cabeça longa do bíceps nas duas formas do transdutor, né? Na forma transversal, que a gente vê aqui em cima, na primeira imagem, na forma longitudinal. A gente vê aqui na forma transversal que a gente vai ver só aquela imagem redondinha da cabeça longa do bíceps. E na forma longitudinal a gente vai ver o tendão correndo como uma listrinha, uma listra ao redor da imagem. Depois tem a posição para ver o subescapular, que você vai fazer uma rotação externa. E da mesma forma você vai ver com o transdutor transversal e longitudinal. Pede o paciente para fazer colocar o braço em rotação interna para trás, né? E nessa posição você vai conseguir examinar o supraespinhal. E também você pode examinar o infraespinhal, pedindo o paciente para pegar no ombro oposto, colocando o transdutor na região posterior. E também dá para examinar a articulação acromioclavicular, usando a parte superior do ombro. A tomografia computadorizada é um exame importante, útil na avaliação dos politraumas. As imagens axiais podem ser, através de softwares modernos que existem hoje em dia, formar formatações multiplanares e fornecer um detalhamento estrutural, imagens em 3D, que fornecem uma compreensão melhor da relação espacial e classificam melhor as fraturas e permitem um planejamento pré-operatório melhor. É útil para caracterizar o número, o tamanho, o deslocamento e a angulação dos fragmentos ósseos. Vocês vão ver que na fratura de húmero proximal, na fratura de escápula, principalmente, a tomografia computadorizada é um exame fundamental para o planejamento cirúrgico, né? Esse estudo demonstra que 7% das fraturas suspeitadas com radiografia são descartadas com a tomografia. A desvantagem é que ele não avalia muito bem as partes moles e tem um alto nível de radiação. Aqui é só exemplos de corte no plano axial, coronal e sagital, que já é uma reconstrução. Podemos ver todas as estruturas ósseas presentes no ombro. Aqui é uma reconstrução em 3D, que conseguimos fazer uma avaliação espacial completa do ombro. O exame de ressonância magnética é um exame bastante completo, permite analisar as partes moles, as partes ósseas, demonstra a principal. Demonstra assim, o exame de ressonância pode demonstrar as principais patologias do ombro em relação à síndrome do impacto, bursite, rupturas tendíneas, parciais ou totais. Avaliamos o tamanho da lesão, o grau de atrofia e se há liposubstituição. Também é importante para ver cisto, para ver tumor e para ver lesões do lábio glenoidal. Sendo que a questão da lesão SLEP é um pouco controversa, existindo autores que dizem que conseguem definir bem e outros que não conseguem definir bem na ressonância magnética. De rotina a gente vê o corte axial, o coronal e o sagital, o T1 e T2. Aqui temos exemplos, fotografias. Na primeira imagem aqui acima à esquerda podemos ver um corte axial ponderado T2, no qual podemos ver na região mais anterior o tendão subescapular, o lábio anterior, podemos ver o lábio posterior, o tendão do cabo longo do bíceps. Na fotografia ao lado, vemos uma imagem coronal em T1, no qual podemos ver os ventres dos tendões supraespinhal, podemos ver a parte óssea e na fotografia mais à direita, na fotografia C, a gente vê um corte coronal ponderado em T2, no qual o corte principal que podemos avaliar na questão de
rupturas tendíneas do supraespinhal, e dependendo da altura do supra e do infraespinhal. No corte axial, a gente avalia melhor a questão de ruptura do subescapular. E no corte sagital, a gente vê que poderá ter um no item D, poderá ter dois no item E. A gente vê a extensão, quando há uma ruptura tendínea, a gente vê a extensão em cima da cabeça femoral, se é mais anterior, se é mais posterior, se é uma ruptura mais extensa que acomete o supra e o infraespinhal. Aqui temos o corte sagital, poderá ter T1, o qual é essencial para podermos avaliar o nível de lipossubstituição dos ventres musculares, principalmente do supraespinhal, que é o tendão que a gente tem uma lesão mais frequente, né? A artrorressonância, segundo alguns artigos, eles mostram que ela tem uma maior acurácia e as indicações principais é para ver lesões do lábio glenoidal, principalmente do tipo SLEP e outras lesões na face articular do manguito rotador ou quando tem alguma dúvida diagnóstica. Ele introduz cerca de 12 a 15 ml de solução contendo gadolínio. Ele faz a sequência Aber, que é uma sequência com braço em abdução e rotação externa em T1 para avaliar. Aqui podemos ver as imagens da artrorressonância com injeção de contraste e vemos uma imagem normal, né, que não consigo ver nenhum destacamento do lábio glenoidal superior ou inferior, e não vemos o extravasamento do contraste pelo manguito também. Já nessa figura podemos ver essa figura B, que é em Aber, né, que é em abdução e rotação externa, e vemos que o contraste acaba extravasando aqui nessa região do supraespinhal, demonstrando uma lesão parcial na face articular do tendão. Nessa última figura é bem legal porque ela demonstra bem a lesão SLEP, como está mostrando nas setas, né? Que é o destacamento do lábio glenoidal superior. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenha ajudado vocês.